Olá pessoal, eu sou Darren Ray, pastor da Igreja Verbo da Vida em Aracaju. E você está assistindo o nosso bloco Verbo na TV. Eu quero aproveitar e convidar você para visitar uma das nossas igrejas aqui mesmo no estado de Sergipe. Você sabia que você foi chamado por Deus e que você mesmo não tinha nada a ver com isso? Foi Deus que fez pela própria graça dele. Pois é sobre isso que eu vou falar hoje, então abra o seu coração e descubra quem você é em Cristo Jesus. Jeremias capítulo 1, versículo 5. E sabe uma coisa que é comum você ouvir falar na igreja, se você já é crente há algum tempo, é a questão do chamado, né? Muitas pessoas falam a respeito do chamado, mas nem todos conhecem detalhes a respeito desse chamado, aspectos dele, como é que ele funciona de fato. E hoje eu quero destrinchar um pouco essa questão do chamado, e eu quero falar especificamente sobre 4 fases de um chamado. Todo chamado tem 4 fases, e essas fases são, primeiro, o recebimento, segundo, o reconhecimento, terceiro, o desfrutamento e 4, o cumprimento. Então nós vamos estar falando sobre essas fases, mas antes mesmo de entrar nesses pontos, nós precisamos entender que todo mundo tem um chamado. Diga, eu tenho um chamado. Amém. Agora, existem 2 nomes que a Bíblia usa para descrever o povo de Deus. O primeiro nome é igreja. E esse nome igreja, no grego, é a palavra eclésia, que vem de 2 palavras, ek, que é eka, que significa para fora, e a outra palavra é kaleo, que significa chamar. Então, quando você junta essas 2 palavras, eclésia significa os chamados para fora. Quando a Bíblia no Novo Testamento fala sobre a igreja, está falando especificamente sobre aqueles chamados para fora. Sabe, Deus, Ele quer que estejamos congregando dentro de uma igreja, como nós estamos aqui hoje. Mas uma das razões que Ele quer isso é para que depois possamos levar tudo que aprendemos e tudo que recebemos para fora da igreja. Vocês estão comigo? Então fomos chamados para isso. Agora, um outro nome que a Bíblia usa para descrever o povo de Deus é o corpo de Cristo. E no corpo humano, cada membro tem uma função. Por exemplo, a mão, ela agarra, o pé, ele segura o peso, a boca fala, algumas mais do que outras, o olho, ele vê. Então, cada membro do nosso corpo humano tem, de fato, uma função própria. E em 1 Coríntios 12, Deus nos compara individualmente com cada membro do corpo humano. E Ele diz que uma pessoa é igual a uma mão. Uma pessoa é igual a um ouvido e assim por diante. E isso Ele fez para mostrar que nós também fomos criados com um propósito e fomos chamados para uma função específica. Você foi chamado por Deus com uma função específica. Aleluia. Como a mão agarra muito bem, tem coisa que você faz muito bem, porque você foi chamado para isso. Agora, a primeira fase é a fase do recebimento do chamado. E quando é que a gente recebe o nosso chamado? Jeremias 1:5 nos ajuda a entender isso. Ele disse: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses
da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Agora, nesse versículo, nós vemos duas coisas importantes. Primeiro é que Deus nos conheceu antes de existirmos. Amém. É difícil para a mente entender isso, mas Deus, Ele não é limitado pelo tempo. E é muito comum a gente ouvir casais fazendo planos a respeito dos seus filhos. Por exemplo, eles podem falar de repente sobre quantos filhos eles querem ter. Se querem ter 1, se querem ter 2, se querem ter 10. Ou talvez falam sobre quando eles querem ter filhos. Se querem ter agora, daqui a 3 anos, depois de terminar a faculdade. E muitos até conversam sobre os nomes. Olha, se for menina, o que é que vamos chamar ela? E se for menino, qual é o nome? Então eles vão falando sobre esses filhos que ainda hão de nascer. Mas sabe que esses filhos já estavam na mente de Deus? Bem antes dos pais carnais pensarem sobre eles. E é por isso que ninguém nesse mundo é um acidente. Mesmo que os seus pais tiveram um deslize e não planejaram a sua vinda, Deus te conhecia bem antes disso e Ele já traçou um plano para a sua vida. Aleluia. Coisa maravilhosa. Agora, outra coisa importante que vemos é que antes que Jeremias saísse da madre, Deus o consagrou como profeta. Isso significa que o seu chamado foi recebido no ventre da sua mãe. Isso nos mostra algo importante, inclusive até sobre o aborto. Porque algumas pessoas discutem sobre em que momento uma criança passa a ter vida de fato. Se é 3 meses na gestação, se é 5 meses ou outro tempo. Mas o que muitos cientistas e médicos não levam em conta no seu parecer, no seu laudo, é o espírito do homem. Sabe que eles tratam o assunto apenas do aspecto físico, observando apenas a formação do corpo. Mas a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Diga comigo tudo. O que é tudo? Ele explica. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, nesse versículo, ele descreve as 3 partes das quais consiste o homem: o espírito, a alma e o corpo. E em Gênesis 2:7, assim que Deus criou o corpo de Adão, Ele soprou nele o fôlego da vida. E essa palavra fôlego é interessante porque é a mesma palavra hebraica que descreve o espírito. Então, em outras palavras, Deus formou o corpo de Adão e depois Ele colocou nele o espírito. E foi somente depois disso que a Bíblia diz que ele passou a ser uma alma vivente. Sabe por quê? Porque antes de colocar o espírito de Adão nele, não havia sinal de vida algum no seu corpo. Porque é o espírito que dá vida ao corpo. Vocês estão comigo? Tiago mesmo falou sobre isso em capítulo 2, versículo 26. Ele disse, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, se há vida no corpo, então isso prova que o espírito está aí. Se o espírito não estivesse aí, então não haveria vida no corpo. É o espírito que proporciona esta vida. E sabe que assim que um espermatozoide se une com um óvulo, os dois formam-se um embrião.
E aquele embrião é um organismo vivo. Inclusive, dizem que o embrião passa a ter o seu próprio DNA no mesmo dia que é criado. Isso significa que já é um indivíduo com uma identidade própria, logo no primeiro dia. Agora, se o embrião de fato é um organismo vivo, então, biblicamente, isso prova que já está nele o Espírito. Não há nada melhor do que vivenciar aquilo que Deus te chamou para ser e para fazer. Eu quero te encorajar a investir na sua comunhão com Deus. Descubra o que Ele te chamou para fazer e dê o seu melhor para isso. E você vai ser feliz para o resto da sua vida. Você sabia que a partir de agora você pode adquirir essa ou outras mensagens em MP3 através do nosso site? Pois então, acesse agora mesmo verbodavida.com/Aracaju. É só clicar no banner Mensagens em MP3 e escolher a sua. Apresentamos agora para você a escola bíblica que mais cresce no país, o Rema Brasil. O Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil é uma escola de caráter interdenominacional, cujo propósito é capacitar homens e mulheres para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. O Rema tem recebido e formado cristãos de várias denominações, sempre com testemunho positivo a respeito dos efeitos transformadores ocasionados pela palavra revelada. A duração do curso é de apenas 2 anos. Venha fazer parte dessa escola que tem edificado vidas ano após ano. Para mais informações, acesse o site rema.org.br ou pelo telefone 3214-7556. O Rema Brasil espera por você.